Tá, pessoal. Clássico Grenal hoje. O que a gente pode falar sobre o Clássico Grenal de hoje lá em Caxias? Primeira coisa, esse Grenal não tinha que acontecer. Não só o Grenal, o futebol no Rio Grande do Sul é um absurdo ele estar sendo retomado no ponto mais alto da pandemia pelo Covid-19. O Rio Grande do Sul, praticamente todo ele em bandeira vermelha. Fazia tempo que não tinha bandeira vermelha no Rio Grande do Sul, né? Mas assim, ó, não tinha que ter campeonato. Isso aí é um deboche para o pequeno empresário que está tendo que fechar, tendo prejuízo, declarando falência, porque não pode trabalhar. Ah, mas o futebol pode ter. Isso é um deboche com os estudantes que estão impossibilitados de irem até a escola para aprender, para estudar, por causa do vírus, mas o futebol pode ter. Isso é um deboche com os professores que tiveram que virar youtubers, blogueiros, streamers para conseguir dar aula para os seus alunos. Mas o futebol pode ter. Então, essa medida do governador de liberar o futebol junto com o presidente Luciano Oxman da Federação Gaúcha é um absurdo. É um absurdo. Vamos pensar assim, ó, se esse Grenal ele decidisse algo extremamente importante, seria um absurdo ter o Grenal. Já seria um absurdo. Esse Grenal não vale de nada. Ah, professor, mas esse Grenal ele vale a liderança geral do Campeonato Gaúcho. Isso para mim é pouca coisa comparado a milhares de vidas. Imagina o familiar aí que perdeu um ente querido achando que futebol é a solução, não é o problema, segundo disse o presidente do Internacional. Aliás, vamos pensar o seguinte, vale a liderança geral do campeonato. Se o Internacional vencer o Grenal, o Internacional vira o líder geral da competição. Eu não tenho a menor dúvida de que o presidente do Internacional, que tanto pede para ter jogo, se ele vencer esse Grenal, ele vai ser o primeiro a solicitar a parada do Campeonato Gaúcho. E é isso que se discute. O título vai para o Caxias. Ele vai alegar o seguinte, não. Como assim o título vai para o Caxias? Caxias ganhou um turno, mas o líder geral da competição somos nós. Isso é a cara do Internacional. É só a gente lembrar. Os caras usaram uma tragédia de avião para tentar escapar do rebaixamento. Vocês tirem suas conclusões. Certo? Mas vamos lá. Eu ficar reclamando aqui que não é para ter Grenal não vai fazer com que o Grenal deixe de acontecer. Vai ter o Grenal. Então deixa eu dar minha opinião aqui sobre o Grenal. A pergunta que me fazem bastante. Tá, professor, quem é o favorito para o Clássico Grenal? Eu não tenho a menor dúvida que o favorito para o Clássico Grenal de logo mais é o Internacional. Tá, mas tu tá aí, tu é gremista, reclama da imprensa vermelha. Tá lá o teu blog lá, tem pavor disso. Eu leio o teu blog, eu sei que tu não concorda com a imprensa enchendo a bola do Internacional, sempre batendo no Grêmio. Calma. Vamos pontuar.
São 4 motivos que levam o Internacional a ser o favorito para o Grenal de logo mais. Primeiro ponto. O Internacional estava fazendo treinamento tático coletivo, enquanto nenhuma outra equipe estava fazendo isso. Ah, mas professor, não tem imagem. Como é que tu sabe disso? Tu tá propagando um boato. Bom, eu ouvi não, né? Eu li que o Eduardo Cudê, ele deu o treino tático e falou, vou treinar e azar. Claro, ele não falou em português, né? Ele falou em espanhol, portunhol. Antes que alguém venha dizer, ah, mas ele não fala português. Tá? Ele falou uma frase nesse sentido. E teve jogador do Inter agora, ontem acho que foi, que falou a mesma coisa. Treinamos. Tá? Então assim, ó, taticamente o Internacional ele vai ter uma vantagem em relação ao Grêmio, porque usou de meios sujos para obter essa vantagem. Tá? Essa é a realidade. Enquanto todo mundo estava lá na academia correndo, o Internacional estava fazendo treino tático, treino coletivo. Ah, mas e se eles fizeram um treino tático coletivo respeitando a distância? Cara, isso não existe. Isso não existe. Imagina tu treinar um sistema de marcação de bola aérea na área respeitando o distanciamento de 2 metros. Isso não existe. Tá bom? Ah, o Potker, durante a pandemia, ele encheu os olhos de Eduardo Cudê. Potker tá treinando tri bem. Cara, ou teve treinamento tático, técnico, pro Potker encher os olhos do treinador, ou o Potker é um cara que durante a corrida dele e durante a academia dele, ele é maravilhoso. Ah, o Potker deve ser um cara assim, ele deve ser lindo correndo, para encher os olhos do Eduardo Cudê. Tá? Não tem desculpa. Estavam treinando enquanto estava proibido. Tá? Eles são sujos. Segundo ponto. O Grêmio tem 2 desfalques que, na minha opinião, assim, eles são desfalques terríveis. Terríveis. Primeiro, para mim, é o Bruno Cortez. Tá, eu sei. Tem muita gente aí que tem várias críticas ao Cortez, que o Cortez ele é cachorro castrado, ele não cruza, que o acabamento do Cortez ele é ruim. Tá, a gente pode discutir isso. A gente pode fazer essa análise do Cortez. Mas não é porque eu concordo que o Cortez ele tem limitações que eu acho ele um mau jogador. Pelo contrário, eu acho o Cortez um excelente lateral. Eu acho o Cortez excelente. No Brasil, eu quero que vocês me digam aí, deixem aí nos comentários, 3 laterais esquerdos aí que serão melhores que o Cortez. Eu quero ver se vocês vão achar esses laterais no Brasil. 3. Tá bom? E o segundo desfalque é o Lucas Silva. O Lucas Silva, para mim, ele é a melhor contratação do Grêmio no ano. O Lucas Silva, ele tem a técnica do Maicon com a intensidade do Matheus Henrique. Ele tem um bom passe, ele consegue marcar, ele faz o vai e vem, o serrote. É um excelente jogador, bate de longe, é cobrador de falta. Então assim, ó, são 2 desfalques importantes pro Grêmio, tá? Então esse é o segundo ponto, os desfalques. Terceiro ponto.
Não vai ter VAR. Não vai ter VAR. Vocês sabem quantos grenais o Grêmio perdeu com o VAR? Nenhum. O Grêmio está invicto em grenais que tiveram a arbitragem de vídeo. Ah, mas aí tem que ver, é uma questão de circunstância. Não, não é. Não é. Isso é um fato. O retrospecto do Grêmio em grenais com o VAR é superior, muito superior, ao retrospecto do Grêmio em grenais que não tiveram o VAR. Vamos lembrar, agora há pouco, aqui, alguns poucos anos atrás, teve um Grenal que o Grêmio teve 3 pênaltis sonegados. 3 pênaltis sonegados. Cara, é de enlouquecer. É de enlouquecer. Ah, mas professor, o juiz desse Grenal de agora é o mesmo juiz que expulsou o D'Alessandro na final do Campeonato Gaúcho do ano passado, quando o D'Alessandro estava no banco, impedindo o D'Alessandro de cobrar pênalti. Cara, me desculpa, se tu acha que o D'Alessandro não tinha que ter sido expulso naquele Grenal, tu é um idiota. O D'Alessandro só faltou bater no juiz. Se tu acha que o D'Alessandro não merecia ser expulso naquele Grenal, tu é um imbecil. Simplesmente tu é um idiota, tu é um imbecil. E digo mais, tá? Pra mim o D'Alessandro ele forçou aquela expulsão pra não ter que cobrar pênalti. Se ele erra... Pra quem não lembra, eu tô falando daquele Grenal que o Paulo Vitor pegou 3 pênaltis. Tá? E o Grêmio foi campeão. Então assim, ó, não ter VAR é muito preocupante para o Grêmio. Muito preocupante. A chance de nos aplicarem é enorme. Enorme. E assim, ó, uma pena que o VAR ele não interfere em lances pequenos, os lances que a gente não considera os lances capitais. Um cartãozinho amarelo, uma inversão de falta, tá? São coisas assim que vão minando o jogo. Às vezes, assim, eu tenho muitos grenais na memória que o Grêmio não foi prejudicado na anulação de um gol, numa expulsão, numa marcação de um pênalti. Ele foi prejudicado durante pequenos lances do jogo. Foi minando o time do Grêmio. Tá? Então esse é o terceiro ponto. A falta do VAR. Não ter o VAR é terrível para o time do Grêmio. Quarto ponto. Eu estava vendo a minha timeline do Facebook. E aí eu vi uma entrevista do presidente deles. E perguntaram para ele quem é que tem o melhor grupo. E aí ele falou que era o Internacional. Aí questiona, tá, mas por que tu acha isso? Aí ele ficou nervoso. Não, mas é a minha opinião. Tá, presidente? A gente sabe que é a tua opinião, mas a gente quer saber baseado em que o senhor tem essa opinião. Quem é o jogador do seu time que pode fazer a diferença no Clássico Grenal? E aí ele falou: Paulo Guerreiro. Paulo Guerreiro. Quantos gols o Paulo Guerreiro tem em Clássico Grenal, gente? Quantas assistências o Paulo Guerreiro tem em Clássicos Grenais? Quantos grenais o Paulo Guerreiro jogou bem? Bom, gente, é algo risível, né? Mas tá aí. Os 4 pontos que levam o Internacional a ser o favorito. Treinou mais que o Grêmio,
porque durante lá o tempo que era proibido o Internacional estava treinando. Os desfalques do Grêmio. A falta do VAR. E o Paulo Guerreiro. Uma pena que não tem o Hever, pra gente colocar um quinto motivo aqui. Um Hever contra. Então tá aí, gente. Essa é a minha opinião sobre o Clássico Grenal de hoje à noite. Não era pra ter. Vai ter. O favorito é o Internacional, devido a esses fatores. E aí o Grêmio vai ter que ser heróico, certo? Assiste o jogo em casa. Não faz aglomeração, tá? Não faz que nem um bando de imbecil da torcida do Internacional fez na saída do clube de Porto Alegre. Certo? Não faz isso. Tu colorado que tá vendo o vídeo, não faz isso, tá? Fica em casa. Vê o jogo na televisão. A imprensa vermelha vai transmitir ao vivo. Beleza? Fica em casa. Dá-lhe Grêmio.